Vai trazer uma palavra rápida ao seu coração. A última mensagem de 2019. Amém? Em nome de Jesus. Números capítulo 27, versículo 1 a seguir. Achegaram-se então as filhas de Zelofeade, filha de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui e trineto de Manassés, entre as famílias de José, e os nomes de suas filhas eram Maca, Noa, Ogra, Milca e Tisa. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: nosso pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se formou em oposição ou rebelião ao Senhor, daquele que se ajuntaram a Corá, entretanto morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sem ter filhos. E não teve e não teve filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã, visto que ele não teve filhos? A igreja está aqui, sim ou não? Sim. Ainda ninguém dormiu não, né? Não teve filhos. Dai-nos uma propriedade. Olha só o que ele diz: dai-nos uma propriedade. Olha só o que essas mulheres dizem: dai-nos uma propriedade, ou uma possessão, né? No meio dos irmãos do nosso pai. A minha Bíblia está com a versão diferente, tá? Você acha que notou? É uma King James. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. Versículo 6. E Yahvé respondeu a Moisés. Yahvé é o Senhor. As filhas de Zelofeade falam corretamente. Dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade que será herança delas no meio dos irmãos de seu pai. Lhe transmitirás a herança do pai também. Amém? Se assente, por favor, em nome de Jesus. Bendito, eterno e poderoso Deus. Senhor, nos colocamos na tua presença, Senhor, e te agradecemos, ó Pai. É a última mensagem, Senhor, de 2019. Abençoe cada vida e cada pessoa que está aqui nessa noite, Senhor, que está aqui, Senhor, conosco para adorar o teu nome, para magnificar o teu nome. Visita aqueles que estão trabalhando, que não puderam vir, Senhor, ou até mesmo aqueles que estão desanimados, e, Senhor, talvez com o seu coração triste, angustiados, ó Pai, por causa das suas lutas, das mazelas da vida. Que o Senhor possa visitar e possa dar ânimo a essa pessoa. Outras pessoas estão também com familiares, que o Senhor visite elas agora, abençoando também, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? É para Jesus, a palma para Ele. Escute, eu não vou demorar, porque a gente vai orar ainda. Eu fiquei orando ao Senhor, pastor Paulo, pastora também, está ali também, faz tempo que eu não vi esse casal maravilhoso. Deus abençoe, eles fazem um trabalho também dos moradores de rua de sexta-feira, né, queridos? Sexta-feira, é pastora Daiane também. Pastor Paulo e pastora Daiane. Nós saímos ao sábado e eles saem à sexta, um dia antes, entregar comida aos moradores de rua. E Deus abençoe. Eu estava orando e falei assim: o que eu vou pregar? Eu tenho assim algumas mensagens que o Senhor bondosamente nos deu. Eu lancei 4 livros pela misericórdia, são livros simples, tá? Lancei 4 livros, o meu último livro está ali até o cartaz ali na nossa cortiça, foi sobre obreiros. Lógico que não deu para falar tudo que deveria se falar de obreiro, porque aí ficaria muito grosso e a gente não tem condições de fazer um livro tão grosso assim. Quanto mais página, encarece mais o livro, a gente não tem essa condição agora. Só que um dos livros que eu lancei é um livro chamado 100 sermões, tem 100 mensagens. Mas eu tenho assim, pela misericórdia, deu mais do que 100 sermões. E eu falei assim: qual dos sermões você quer que eu pregue? Ou o senhor quer me dar um sermão novo? E Deus me deu esse sermão que está no livro. Esse sermão aqui, o tema dele é herança de vitória. Olha para alguém e fala assim: herança de vitória. Não, ficou muito fraco. Olha para alguém assim, olhando para ele assim com um sorriso bem bonito.
seu último sorriso de 2019, tá bom? Olha para ele, para ela. Eu sou um pouco chato assim nessa parte, tá? Quem está aqui pela primeira vez, a Varona está aqui, tem mais algumas pessoas. Eu sou um pouco chato nessa parte, mas por quê? Porque eu estou usando um atributo. Eu não sou psicólogo não, tá? Eu tenho só quarta série só quarta série. Nem oitava série eu não tenho. Não tenho vergonha de falar, tá? Tenho só quarta série. Mas eu estou usando um atributo da psicologia. E quando você repete determinada coisa, você tende a gravar. E é isso que eu quero, que você grave essa mensagem. Agora você vai olhar para a pessoa, vai dar um sorriso bem bonito para ela e vai repetir a frase. Amém? Olhe para ela e repita a frase. Cadê, gente? Vocês já esqueceram, vocês acabaram de falar. Meu Deus. Tem que repreender a... Ninguém lembra? Sério? Meu Deus. Fala assim, herança. Melhor, fala assim, herança de vitória. Quem crê toma posse em nome de Jesus. Quem crê toma posse da vitória. Herança geralmente é coisa boa, né? Na maioria das vezes é coisa boa. Tem algumas heranças, missionário Lúcio, que às vezes não é tão boa assim. Mas geralmente 90% herança é coisa boa. Deus colocou essa mensagem no meu coração que fala a respeito, presta atenção na mensagem, tá? Presta atenção. Que fala a respeito de 5 filhas de um homem chamado Zelofeade. Zelofeade significa abrigo, sombra. O nome Zelofeade no hebraico significa abrigo. Então aquele que era para ser abrigo para suas filhas, porque ele gerou 5 filhas. O texto diz por 2 vezes, eu fiz você repetir, por 2 vezes, que ele não teve filhos homens. Eu vou explicar para você poder entender, tá? Se eu fosse pregar essa mensagem como você deveria, irmão, no mínimo, eu precisaria de 1 hora para falar os detalhes, toda essa palavra. Mas como eu disse hoje, daqui a pouco é dia 11h34, tá? 11h30 na verdade, porque aqui vai estar adiantado. 11h30 praticamente. Então não teria tempo, tá? Então eu vou correr com essa mensagem aqui, mas para que você possa tomar posse, porque a gente tem que receber a porção da palavra. A porção da palavra é muito importante, a ministração da palavra. Pois naquela época só se repartia herança, porque herança para eles aqui é repartição de terras. E detalhe, eles ainda nem haviam começado a repartição de terras. Por quê? Porque vai começar só em Josué. Lembra quando o povo saiu da terra do Egito? Deus falou que ia dar para ele uma terra que manava leite e mel? Quem se lembra? Sim ou não? Sim. Ia dar uma terra abençoada para eles, que eles seriam abençoados. E agora eles saem. Agora por causa, só dar uma pincelada rápida, por causa da incredulidade deles, Maria, por causa da incredulidade deles, quando foram espiar a terra, eles voltaram, dos 12 espias que Moisés enviou, 10 disseram assim, não tem jeito, a terra é boa, mas não tem como entrar, a terra é uma bênção, olha lá o cacho de uva que trouxe da terra, a terra é próspera, a terra é abençoada, mas não tem como entrar, Moisés, homem de Deus. E Moisés fala, por que não tem como entrar? Porque lá existem gigantes, filhos de Anak, e não tem como nós entrarmos lá. 10 pessoas dá esse relatório, e aí o que acontece? 2 homens de Deus, que na verdade era Josué e Caleb, eles vão e faz o povo se calar, e diz, não, Deus vai dar vitória. Mas por causa disso, o povo preferiu ouvir os 10, ficaram com medo, entrou a dúvida, a incredulidade de Samuel e Simone, e aí eles murmuraram contra Deus. Aí Deus disse, quantos dias ficaram esperando a terra? 40 dias, então vocês vão ficar 40 anos andando pelo deserto, vão todos morrer nesse deserto, só vai entrar a nova geração, e Josué e Caleb, mais ninguém. E o que aconteceu? Aconteceu justamente isso. Só que agora o capítulo 27 está contando a história de uma rebelião, desse Corá. Em algumas versões da Bíblia diz Coré, de uma rebelião que Corá, Datã e Abirão se levanta contra Moisés e fala assim, por que ele é o líder? Por que o irmão dele tem que ser líder também? Por que a irmã dele, Miriam, é profetisa?
Aí começaram a lançar dúvida no meio da congregação. Isso é coisa de família. Moisés é o líder, e aí depois tem o seu irmão, que é o sacerdote, a sua irmã é profetisa. Isso é coisa de família. E começaram a se levantar contra o homem de Deus. Aí o que acontece? Aí você fala assim, mas você leu o capítulo 27. Eu estou dando uma pincelada rápida para você poder entender. O capítulo 27 está contando essa história. A história da rebelião que houve. Aonde está isso? Nesse mesmo livro de Números, mas no capítulo 16. Se você quiser ler na sua casa, leia. O capítulo 16 de Números traz a história da rebelião. E o que é rebelião? É aquele tipo de pessoa que se rebela contra líder. Irmão, ninguém vai para frente se rebelar contra patrão, se rebelar contra pastor, se rebelar contra encarregado, supervisor. Se não está bom, pede a conta. Se não está bom, desculpa o que eu vou falar, não quero que ninguém saia daqui. Mas se não está bom, procura outra igreja então. Porque não vá se levantar contra o líder, não vá se levantar contra o seu patrão, não vá se levantar contra o seu supervisor. Eu já se levantei com uma supervisora minha, anos atrás, no começo da minha conversão, e eu perdi minha bênção. Já contei essa história aqui. Eu não vou contar porque não dá tempo. Eu já contei essa história aqui. Eu já provei o gosto amargo de se levantar contra alguém que Deus levantou. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Eu vou falar e a pessoa fala, já vem o pastor falar de política. Mas sabe o que a Bíblia diz? Em Romanos capítulo 13 diz assim, que toda autoridade é constituída por Deus. Romanos capítulo 13. Se você quiser abrir a Bíblia e ler agora aí, eu sei que eu estou falando. Romanos capítulo 13 diz assim, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, se Jair Messias Bolsonaro ganhou, porque Deus está com ele. Se o anterior ganhou, porque Deus permitiu também, estava com ele também. Nós temos que entender que nenhuma liderança é levantada se Deus o quiser. Se hoje eu sou pastor, porque Deus me levantou como pastor. Eu era uma pessoa totalmente do mundo, eu era uma pessoa totalmente focada nas coisas do inimigo, mas Deus falou, não, eu tenho uma chamada na tua vida, meu filho, eu tenho algo sobre a tua vida, e hoje eu me assento como príncipe, como diz a palavra. Já sentei perto de pessoas importantes, pessoas influentes, porque por causa da chamada que Deus tem. Eu não tenho muito estudo, não, senhoras e senhores, mas eu tenho uma chamada de Deus sobre a minha vida. Já orei por tantas pessoas, Deus já me usou para curar pessoas de câncer, Deus já me usou para curar pessoas de cadeira de roda, Deus já me usou para curar tantas vidas, para restaurar tantos casamentos. É mais de 20 anos de ministério, meu irmão. Eu tenho 21 anos de crente, é pouquinho ainda, eu estou começando a dar os primeiros passos, mas Deus tem me levado por tantos lugares para pregar a sua palavra, aleluia, e Ele vai levantar você também. Ele tem uma chamada na sua vida também, Ele vai te abençoar também, mas é necessário você buscar a presença dEle. E aí, escute. A herança só era repartida, eu já estudei isso. A herança só era repartida naquele tempo. Eu não sei se as leis mudaram para aquele lugar, mas a herança, mudou sim, a partir desse dia, mudou a partir desse dia. Mas até esse dia, a herança, a repartição de terra, era repartida só entre filhos homens. Aí você fala, mas as filhas mulheres, o que elas recebiam? Vou explicar. Elas recebiam dotes, elas recebiam abrigo junto com os irmãos e com o pai, ou os tios, mas elas não podiam, pela lei, elas não podiam receber herança de terra. Aí você fala, então a Bíblia foi escrita assim, foi Deus que fez. A lei dizia que só o filho homem recebia herança. E detalhe, eu não sei se você sabe, o filho primogênito, por exemplo, meu pai é pai de 4 filhos homens. A nossa história aqui está falando de um homem que foi pai de 5 filhas mulheres. Meu pai foi pai de 4 filhos homens. E eu sou o primogênito. Eu sou o primeiro. E até conto uma história, é que nem um irmão meu está aqui hoje. Eu conto uma história assim que eles não gostam muito, sabe? Mas eu vou falar para você também. Quando meu pai e a minha mãe fez essa peça rara aqui, esse bonitão aqui, ele falou, nossa, esse menino é muito bonito, pastor Valdir. Ele falou assim, vou fazer mais 3 igual. Só que no último ele fez mais caprichado. O menino nasceu com olho verde.
Oh, meu Deus do céu, né? Ficou mais bonita ainda, mais bonitão ainda. Estou brincando. Quando fala, vocês ficam bravos. Mas fala assim, eu sou o primogênito, eu nasci primeiro. A história diz que o primogênito, ele recebia a porção dupla. E o que sobrava se repartia entre os outros irmãos. Então o primogênito recebia a porção dobrada da repartição das terras. Então eles iam lá, calculavam quanto tinha de terra, e o filho primogênito recebia 2 vezes mais, e o que sobrava se repartia entre os outros irmãos. Mas as filhas mulheres não recebiam herança. Aí o que acontece? Esse homem chamado Zelofeade, que o nome dele, você pode pesquisar no Google, Zelofeade significa abrigo, sombra. Esse homem que era para ser sombra e abrigo para suas filhas, morreu. Só que ele não estava entre os rebeliados. Ele não estava entre os rebeliados. E elas vão agora procurar Moisés, procurar os príncipes, pastor Valdir, procurar os príncipes de Jerusalém. E elas vão até lá e falam assim, o nosso pai morreu no deserto, mas não estava entre os que congregavam, Eliana. Entre os que congregavam com Corá. Ou seja, nosso pai morreu, mas ele não foi rebelde, ele não se levantou contra o Senhor. Pelo contrário, nosso pai sempre apoiou o ministério do Senhor Moisés. Eles estão falando com o líder que é Moisés. Mas ela falou assim, Gilmar, mas e agora? Nosso pai morreu e a gente vai morar onde? Olha que situação. Nós vamos morar onde? Nosso pai morreu, só ele podia receber herança. Ou se tivesse um filho homem, se tivesse pelo menos um filho homem, vamos supor que se fosse 5 meninos e mais um menino, 6 pessoas, estava tudo certo. Mas não era assim, né? Não era assim. Só tinha 5 filhas mulheres. Aí o que acontece? Elas vão levar essa situação diante de Moisés. Moisés vai pegar o caso delas, vai orar e falar, Senhor, e agora o que eu faço? E olha, elas vão falar humildemente, ela fala assim, dai-nos possessão, na sua Bíblia está assim, dai-nos possessão entre os nossos tios. Note que elas estão com tanto temor de Deus, que elas não estão pedindo nem herança do seu falecido pai. Elas falam assim, dai-nos uma possessão, ou seja, permita, Senhor Moisés, que a gente more, pelo menos junto com os irmãos do nosso pai, para a gente não ficar desamparado. Mas elas vão questionar Moisés e falar assim, mas o nome do nosso pai vai ser esquecido. Por quê? Porque só era lembrado o nome de alguém se tivesse um filho homem, por causa do direito da primogenitura. Por causa do direito da primogenitura. Isso era lembrado. Tá? Porque daí tinha um filho homem para lembrar o nome do pai. Você está entendendo? Consegue entender essa mensagem? Por isso que eu coloquei o nome de herança de vitória. Aí quando elas vão falar, eu já vou encerrar. Moisés vai pegar o caso delas. Ou seja, como assim? Moisés vai orar. Quando disse Moisés, leva o caso dela perante o Senhor, Moisés foi para o joelho. Mas daqui a pouco não vai para o joelho aqui. Moisés foi para o joelho e ele fala, Senhor, e agora? O que eu faço? Porque a lei diz que só o homem recebe herança, pastor Cícero. Só o homem recebe herança. Aí Deus, a partir desse dia, vai mudar a lei por causa dessas 5 meninas. Vai falar assim, não, pode dar a repartição das terras dos tios para elas, e o que era do pai dela, pode passar para elas também. Quem pode dar glória a Deus aí? Pode passar para ela também. Quem pode dar glória? Vai dando glória aí, irmão. Aleluia, vai dando posse da sua vitória. Toma posse do seu milagre. Toma posse da sua bênção. O Senhor tem vitória para a tua vida. Escute. E aí, o nome diz aqui no capítulo 27. Você fechou sua Bíblia? Se você fechou, eu esqueci de, perdão, a culpa foi minha. Eu gostaria que você abrisse de novo. Rapidinho, eu não vou demorar, mas eu tenho que falar sobre cada nome aqui. Rapidinho, abra sua Bíblia, por favor. Se você fechou, o erro foi meu, perdão, tá? O erro foi meu, tá bom? Eu que errei de não avisar você para deixar a Bíblia aberta. Número 27, escute, você vai tomar posse dessa palavra aqui. Números capítulo 27, diz assim, capítulo 27, versículo 1, só a parte 1, olha só. Diz assim, o nome de suas filhas, quem está vendo no final aí? E o nome de suas filhas era a primeira Macra. A primeira? Macra. Repita comigo, Macra. Fala assim, Macra no hebraico significa confiança.
Aleluia. Marca no hebraico significa confiança. A Bíblia diz no Salmo 125, aleluia, que os montes do Senhor não podem ser abalados, não é isso? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não serão abalados. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não serão abalados, né? Os que confiam no Senhor. Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 27, versículo 3: ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Deus está falando para você, marca significa confiança. E olha que mensagem para você. Estamos numa virada de ano. Deus está mandando você confiar na promessa dele. Deus está mandando você confiar na palavra dele, porque a palavra de Deus não volta atrás, irmão. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, Mali, não hão de passar. Então Deus está falando para você nessa noite: confia no Senhor, porque ele vai decretar vitória sobre a tua vida. Confia no Senhor. Marca no hebraico significa confiança. Olhe para alguém e fala assim: confia no Senhor. Fala assim: confia na promessa dele. Para o que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Fala assim: porque ele é Deus. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Segundo nome, só para a gente não... Irmão, tinha muita coisa para falar aqui, eu tenho que parar. Segundo nome, marca. O segundo nome é Noa. O segundo nome é Noa. Noa no hebraico, fala assim: Noa no hebraico significa aquela que não se detém. Olha aqui para mim. A palavra deter é parar. Aquela que ninguém detém, aquela que ninguém consegue parar. Já era para você estar dando glória, hein? Sabe o que Deus está mandando falar para você? Que ninguém vai parar os sonhos de Deus. Ninguém vai parar a promessa de Deus sobre a tua vida. Ninguém vai parar o propósito, o plano de Deus sobre a sua vida. Se você acredita, dá glória a Deus. Noa significa aquela que não se detém, aquela que ninguém consegue parar. Ninguém vai conseguir parar você. E olha que o inimigo tenta parar você. Você sabia que hoje, no dia de hoje, no mundo espiritual, na qual você e nem eu pode ver, o inimigo lutou o dia todo para tentar te destruir? Isso não é só hoje não, tá? É os 365 dias do ano, ou quando é ano bissexto, 366 dias do ano. Hoje ele lutou o dia todo para te matar, lutou o dia todo para te destruir, lutou o dia todo para fazer com que você não viesse para a igreja. Mas ele não conseguiu. Você está aqui adorando o Senhor. Ele não conseguiu te matar. Você está aqui adorando o nome do Senhor. Você sabia que quando um pneu fura, não murmure, é Deus dando livramento. Você sabia quando o carro dá aquele probleminha, você fala: mas por que deu problema? O carro é novo. E aí dá. Eu tenho um testemunho que não vai dar tempo de contar. Não vai dar tempo de contar. Um testemunho que fala de um homem que o carro dele parou, um carro novo, parou do nada. Ele falou: Senhor, eu estou indo pregar. Era um pastor ainda. Ele falou: Senhor, eu preciso pregar, eu vou chegar atrasado. Deixa eu contar rapidinho. E aí, e esse testemunho eu ouvi na Assembleia de Deus. Esse é um testemunho forte. E aí o carro dele parou, um carro novo, e passou um carro do lado dele, um senhor meio forte. E ele falou: meu Deus, ele começou a orar. 5, 10 minutos depois, o carro voltou a funcionar do nada. Quando ele foi andando, viu um monte de carro de polícia, um monte de coisa lá na frente, lá, 10 minutos depois. Ele falou, aí os guardas começaram: ó, você vai para cá, não corta para cá, porque teve um acidente, um engarrafamento, e bateu vários carros. E teve gente que morreu também. Quando ele passa, aquele senhor forte que passou por ele, estava morto no chão. E ele falou: agora eu entendi, Senhor. Então você não entende o trabalhar de Deus. Você não entende como Deus trabalha. Então agradeça o Senhor, confia na promessa dele. E acredite que ninguém vai parar você. 2020 vai ser o nosso ano. Aleluia. Fala assim: 2020, profetiza comigo, fala assim: 2020 será o nosso ano. Fala assim: será o meu ano. Agora olhe para alguém e fala assim: vai ser o seu ano também.
Fala, vai ser o seu, o meu, o seu, o meu, o seu, o meu, em nome de Jesus, e ponto final. O seu, tem que repetir um monte de vezes para o diabo ouvir. É o seu, o meu, o seu, o meu, o meu, o seu, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Muito bem, o terceiro nome. O terceiro nome é um pouco hilário, tá? O terceiro nome é Ogra. O terceiro nome é Ogra. Assim, Ogra. Só para descontrair, tá? Não é a mulher do ogro, tá? Não é a mulher do ogro, tá bom? Mas o terceiro nome é Shurek, não é o Shurek não, tá? Ogra significa, fala assim, Ogra no hebraico, fala assim, aquela que não anda com os pés amarrados. Diferente, né? O nome é diferente, significado também. Ogra, aquela que não anda com os pés amarrados. Você já tentou andar com o pé amarrado, irmão? Não, né? Nem eu. Como é que vai andar com o pé amarrado? Você consegue saltar para frente, para trás, para os lados, mas você não consegue andar. Como é que vai andar com o pé amarrado? O que Deus está falando nessa noite? Que tudo aquilo que está amarrado sobre a tua vida, Sabe aquela coisa que parece estar amarrado? não acontece na sua vida? Pastor, parece que está amarrado na minha vida. Eu não consigo emprego. Parece que a minha vida está amarrada. Minha vida sentimental não vai para frente, pastor. Pastor, olha, a minha vida financeira está amarrada. Eu trabalho e não consigo prosperar. Tudo aquilo que está amarrado, desamarra hoje, para a glória do nome do Senhor. O Senhor está decretando vitória sobre a tua vida. Outra, aquela que não anda com os pés amarrados. Aleluia, tudo aquilo que estiver amarrando os teus caminhos, amarrando a tua vida, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, cai por terra. Quem pode dar glória? Vai dando glória. Vai dando glória, vai exaltando, dá glória para exaltar o nome dele. Enaltece o nome dele, aleluia. O quarto nome, Milca. Repita comigo, Milca. Milca significa aquela que tem autoridade. Aquela que tem autoridade. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder. Em outra versão diz: eis que vos dou autoridade. Pastor, pode ir. Para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Deus te deu autoridade. Se você tem autoridade, você tem que usar essa autoridade que Deus te deu. Mas a Bíblia também diz em Tiago 3,10, já estou terminando, que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Se Deus deu autoridade para você profetizar, profetiza a coisa certa. Sabe por quê? Desculpa, mas eu tenho que bater um pouquinho agora, tá? Sabe por que algumas pessoas não prosperam na vida? Porque vive amaldiçoando. Em Tiago 3,10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Se você quiser abrir a Bíblia, irmão, 21 anos pregando, decora um pouquinho, né? Tem como decorar um pouquinho pelo menos. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Aí ele diz assim: meus irmãos, não é conveniente que se faça assim. Não, ele está falando com irmãos. Tiago não está falando com ímpio. Tiago não está falando com quem não serve a Deus. Ele está falando com pessoas que servem a Deus, assim como eu e você. Tiago está falando assim: olha, você serve a Deus? Então para de falar maldição. Para de profetizar maldição. Ah, esse menino não presta, ah, esse menino é burro, essa menina não presta. Aí quando crescer, e vai ser isso, e vai ser aquilo. Ah, eu não vou conseguir, a porta não vai abrir, isso não é para mim. Ah, eu nunca vou conseguir ter minha casa, eu nunca vou ter meu carro. Eu vou andar de a pé o resto da vida. Eu nunca vou ser feliz na vida. Para com isso. Repreenda essas palavras de maldição. Deus te deu autoridade para repreender. E quando alguém chegar para você e falar assim: ah, porque está repreendido. Para de ficar amaldiçoando, para de ficar ouvindo pessoas que falam mal dos outros. Ah, porque você viu o apóstolo, está repreendido, irmão. Não quero saber do apóstolo. Ah, você viu o pastor Cícero? Não, irmão, está repreendido. Você viu o pastor Valdir? Nossa, brigou com a esposa. Estou só conjecturando, tá? Brigou com a esposa, bateu nela, você viu? Olha o pastor Valdir. As pessoas são usadas pelo inimigo para destruir a imagem da igreja. É nós. E quando você não repreende, eu e você estamos sendo coniventes. Quando vem alguém falar para mim da vida, alguém fala: não quero saber. E eu faço isso, não sei você, mas eu faço isso. Não, vamos orar? A gente
Ficar falando da vida do outro, irmão, a gente não vai ganhar nada com isso. Ficar amaldiçoando a nossa própria vida, a vida dos outros. Nós não podemos fazer isso. Milca, aquela que tem autoridade, só para me encerrar. A última é Tisa. Repita comigo, Tisa. Para Tisa, no hebraico, significa deleite. A palavra deleite é prazer. E por falar em prazer, quantas pessoas que hoje servem a Deus, irmã Rosa? Viu, Paulo? Quantas pessoas servem a Deus que não tem mais prazer? As pessoas vêm para ele. Eu não estou generalizando, tá? Eu não estou generalizando. Mas a maioria, isso eu posso falar, vem para a igreja e fala assim: irmão, você vai para o culto? Ah, eu vou, estou na campanha, sabe? Ah, estou na campanha, tem que ir, né? Então eu vou. Vai para o culto, irmão? Ah, eu vou, hoje é domingo, é culto da família. Ah, tem que ir, né? Precisamos ter mais prazer de servir a Deus. Sabe o que a minha Bíblia diz em Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tiro significa deleite. Salmo 37, versículo 4, sabe o que diz? Eu falei agora há pouco, Salmo 37, 5. Entrega teu caminho, Senhor, confia nele, mais ele fará. Mas o versículo 4, um versículo antes, sabe o que diz? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Deus quer que você venha servir Ele com alegria. Deus não quer que você sirva a Deus triste. Você tem que servir a Deus com alegria. Tisa significa alegria. Sentir alegria, sentir prazer de servir. Irmãos, olha, alguém disse para mim há uns anos atrás, você, pastor Lázaro, por que você não volta a estudar? Eu poderia e posso voltar a estudar ainda. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44, 4.4, né? Melhor falar assim, né? Eu tenho 4.3, o motor está 4.3. Você sentiu? Você voa, né? Vou ter que falar que você voa, não, a menina veio comigo. Cadê ela? Cadê essa menina? Ela não foi. Você voa, pronto, ficou feliz? Tá vendo? 4.3, irmão. Poderia voltar a estudar. Mas por que não volta? Porque eu não quero. Você não sabe o quanto eu amo fazer isso que eu estou fazendo. Tá vendo? A esposa está dando sinal, entendeu? Você não sabe o quanto eu amo fazer o que eu estou fazendo. Eu falo para você, vou se pregar, não paro mais, meu Deus, é misericórdia. Mas eu vou parar. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo ser pastor. E para ser pastor, precisa ter estudo. Tem que ter joelho no chão. Tem que ter vida de oração. Amém? Irmãos, vamos dobrar o joelho para orar? Senão a esposa abrir comigo.